Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, essa é a nossa aula 3 e ela tem como tema falar sobre os aspectos linguísticos da Libras, ou seja, sobre a estrutura linguística da Libras, né? Nesse primeiro momento a gente já sabe o que é o conceito de Libras, já sabe as influências desse conceito, dessa língua e a importância para o sujeito surdo, né, as características dela, que é a língua brasileira de sinais, e ela tem uma modalidade totalmente diferente da nossa modalidade, que somos ouvintes. Enquanto a modalidade da língua, o tipo de modo, a forma como ela é expressada, ela é realizada e ela é percebida, ela tem uma modalidade espaço visual, ou seja, ela é feita no espaço. Então, a gente utiliza o espaço e faz a articulação no espaço e tem a visão em relação a isso, é uma modalidade espaço visual. Nós que somos ouvintes, nós ouvimos e falamos. É auditivo, oral, auditivo, tá? Ouvimos e falamos. Então, são duas línguas, a modalidade oral, que é a língua oral, ou língua verbal, que a gente coloca, é totalmente diferente da língua de sinais. No caso, aqui, a parte da Libras. E, por terem modalidades distintas, elas têm como similaridade uma base comum. Qual que é essa base comum de estrutura linguísticas? As duas línguas, apesar de apresentarem características próprias, mas as duas apresentam características fonológicas, características morfológicas, características de sintaxe, características linguísticas que envolvem pragmática, que envolvem uma semântica, mas a forma na qual cada uma combina esse processo para formular, para mostrar esses aspectos linguísticos de cada parte dessa, a forma de combinação acontece de maneira diferente, em função de serem de modalidades distintas, certo? Na parte da Libras, a parte da fonoaudiologia, que também existe na nossa modalidade oral auditiva, enquanto na fonoaudiologia, na língua oral, nós temos aquela abertura de boca, os diferentes A, né? O. São características fonológicas e assim outras vai indo, né? As características fonológicas da Libras, da língua de sinais brasileira aqui, ela já se vem dividida em 5 parâmetros, né? 5 parâmetros que são decisivos, ou seja, cada um deles são vistos de forma isolada, porque são aspectos fonológicos, mas na hora que você faz um sinal, por exemplo, o sinal de precisar, o precisar, eu utilizo esses 5 parâmetros combinados simultaneamente para fazer um único sinal. O sinal, ele é um resultado morfológico que vem de uma combinação fonológica da situação. Assim como nós temos as características no português. Por exemplo, a palavra casa. A gente tem a, C com a, K, S com a, Z. Casa. Na hora que eu falo casa, aí eu tenho a morfológica, a palavra morfologia que foi formada a partir de combinações fonológicas, ou seja, o C, o A, o S e o A, que são sonzinhos. Na Libras, a gente já tem os 5 parâmetros que se combinam. Quais são esses 5 parâmetros? Seria a questão das configurações de mão, que seria os formatos da mão, que depois nós vamos ver, né, adequadamente, vamos aprofundar sobre isso. Nós temos o ponto de articulação, que seria o local onde o sinal é realizado. Por exemplo, o sinal precisar é realizado à frente. Eu não faço precisar aqui, eu faço aqui na frente, precisar. Da mesma forma que eu faço obrigado aqui. Então, eu tenho o ponto de articulação, que ele vai variar de acordo com cada sinal, ok? Nós temos o movimento, esse é o movimento de precisar, esse é o movimento que vai para frente, de o obrigado, né? Nós temos também a questão da orientação da palma da mão. Por exemplo, precisar, a orientação está voltada para mim. Precisar.
Se eu fazer obrigado, a orientação da palma da mão também está voltada para mim. Então, precisar. Se for para mim fazer televisão, a palma da mão tá virada para vocês. E se for para mim fazer obrigado, a palma da mão tá virada para mim. E o último parâmetro, que é a expressão facial e corporal. Então, se eu faço obrigado, muito obrigado, essa expressão de muito obrigado, ela também tem uma característica gramatical que vai fortalecer essa afirmação desse muito obrigado. Então, cada parâmetro desse, quando combinado e junto, e feito junto, ele forma um sinal, ou seja, uma palavra que condiz uma característica morfológica, um sinal com um significado. Então, eu tenho características fonológicas, eu tenho características morfológicas, eu tenho sintaxe, eu consigo fazer uma frase. Mas a minha frase, em função da modalidade, ela não é igual à frase que eu utilizo, por exemplo, no meu português. Gosto de jogar bola. Na Libras, nós vamos fazer bola, gosto de jogar. Então, eu jogo bola, que é o principal, na frente, para depois eu fazer o restante da frase. Eu tenho uma alteração, uma mudança que eu tenho do predicado, que vai para frente e se torna o sujeito da oração, porque ele é o foco, que já é diferente na língua portuguesa. Então, assim como a gente também tem características diferentes na formulação, na organização de frases para o inglês, para o francês e assim vai indo, isso é próprio de característica de cada língua. E é isso que demarca e confirma de que a Libras, ela tem a sua estrutura própria. Ela tem as suas formas de se organizar, as suas combinações, que faz dela e apodera a língua tal como as outras. Não a menoriza em relação às demais. Apesar de terem similaridades com relação a essas classes linguísticas, para a gente poder fazer análise e uma descrição linguística da Libras, assim como fazemos também de outras línguas orais, né? Então, fora a sintaxe, nós temos também a questão da semântica, ou seja, no sinal precisar, nós vamos estudar dentro da semântica qual o significado do precisar aqui. Eu preciso fazer um precisar aqui? Preciso ou preciso mesmo? Será que a expressão vai me dar e vai mudar esse tipo de significado? Então, todos esses aspectos linguísticos que têm a ver com a questão da estrutura, da combinação, que vai formular e vai mostrar o apoderamento, né, a estrutura própria e fortalecida que a Libras tem, não só a Libras, mas uma língua de sinal também, cada uma, a francesa, a língua americana de sinais, cada uma tem as suas combinações diversificadas, mas todas vêm desses parâmetros, né? Inclusive, por isso que cada uma é igual o inglês é diferente do português, que é diferente ainda do espanhol. Na língua de sinais, a língua de sinais americana, a língua de sinais gestual para o português, a língua gestual australiana e assim por diante, ela também, cada uma tem as suas singularidades, mas todas têm uma base em comum, assim como as línguas orais acontece também. E entre língua oral e língua de sinal, existe essa base comum. O que é a base comum? Aspectos linguísticos similares, não é idênticos. Cada um tem a sua parte fonológica, morfológica, sintaxe, semântica, mas como cada uma se combina por serem de modalidades totalmente diferentes, esse grupo de língua de sinais e esse grupo de línguas orais são modalidades distintas, tá? Eles acabam tendo combinações que mostram a singularidade e a caracterizam cada uma delas enquanto língua. E é o que nós vamos ver e aprofundar nessa aula, para vocês terem, em geral, essa ideia. E é interessante porque, como ela é espaço visual, entra a questão visual muito forte. Ou seja, para o surdo, por isso que quando vocês vão pensar a aula de vocês de ciências biológicas, como eu estou trabalhando a Libras e ela é visual, a forma como ele é organizado, igual quando eu vou fazer para você o ciclo de fecundação. Eu faço todo o ciclo. Aparece lá 2 casais que se casam, eles têm uma noite de lua de mel, ela é engravida, aparece
a fecundação, né? Na hora que ela engravida lá, aparece a fecundação, ela fica grávida, a barriguinha cresce e de repente ela tem o nascimento da criança. Então, visualmente, esse ciclo, quando ele é bem articulado e bem feito visualmente no quadro ou mostrado em forma de imagem ou desenho, isso traz benefício de uma forma muito efetiva para o surdo, porque ele bate no olho e ele já consegue visualmente compreender toda aquela sequência. E acaba que o intérprete que vai estar lhe dando apoio para vocês, enquanto professores, ele vai ser utilizado pelo surdo apenas para confirmar se o que ele viu naquela sequência é realmente o que ele entendeu. E é por isso que a gente tem que pensar o quê? Compreender os aspectos linguísticos da Libras, o que é a Libras, o que é o sujeito surdo, por que a questão bilíngue do português por escrito L2 é importante e a Libras também é importante, e também a adaptação e a acessibilidade do material, onde você tem um reforço visual muito grande, ele é importante sim, porque ele vai beneficiar não só o surdo visualmente, nesse entendimento, autoentendimento visual dessa sequência, mas também os ouvintes que vão ver aquilo ali. E é isso que eu trouxe para vocês, para discutirmos na aula sobre os aspectos linguísticos, que vocês vão estar retirando, começando a pensar e a refletir em novas metodologias que vocês vão trazer quando vocês forem planejar e criar a estrutura e os objetivos das aulas de vocês. Eu agradeço mais uma vez estar junto com vocês e até a próxima aula, que é a aula 4. Muito obrigada e até mais!